Pessoal, então para dar uma ideia geral do que é geometria analítica, vou abrir com vocês o aplicativo que a gente já usou aí no semestre, tá? Reforçando que ele é gratuito, você pode baixar no celular, no computador, ou usar essa versão aqui que é online, tá? Então imagine o seguinte, você está aí com a folha de papel em branco, e você começa a marcar aí coisas de geometria. Então, um ponto, um segmento de reta, né? Que seria, como a gente viu, tem início e tem fim. Ou a noção de reta. Vou clicar de novo aqui. Né, que não tem nem início nem fim, só tem essa direção aqui. Poderia criar um polígono qualquer aí, vamos colocar esse. Poderia criar também uma circunferência e por aí vai, tá? Criar vários entes geométricos. Então, num desenho qualquer, num pedaço de papel em branco, você teria aqui a geometria que vocês já estudaram aí na escola e até no próprio curso. Agora imagine estudar tudo isso colocando aqui embaixo um eixo coordenado. Então olha só, a gente continua estudando geometria, mas agora aqui embaixo tem um eixo que você consegue localizar. Ó. Então os seus pontos, os seus objetos, eles agora possuem uma localização exata. E com essa localização exata a gente consegue extrair a parte algébrica de uma figura, por exemplo. E a gente estuda tanto o desenho como a álgebra por trás disso tudo, tá? Então a geometria analítica, ela tem essa novidade, ela faz o estudo dos entes geométricos, mas como plano de fundo, ela tem um plano cartesiano ou um plano tridimensional, certo? Então a rigor, com esse plano de fundo a gente vai estudar o que é um vetor, né? O que é uma reta, o que é um plano e coisas relacionadas a esses temas, ok? E aí na primeira semana lá, a gente estudou a ideia de vetor. Então eu vou colocar de forma resumida, que eu gostaria que vocês dessem uma revisada, tá? Então na semana 1, nós estudamos a ideia de vetor. Certo? Aí desse vetor, nós vimos a representação dele no plano. Aí a gente viu um vetor definido por 2 pontos. A gente viu o módulo. E também a gente viu a ideia do que é um versor, tá? Então, de forma resumida, né? Acredito que a gente viu mais coisas, mas o que eu gostaria que vocês revisassem seria isso. Tá? A ideia de um vetor, representação dele no plano, vetor definido por 2 pontos, o módulo e o versor, tá? Então, de início, o que a gente estudou lá, né? Vou fazer aqui mesmo, de forma bem simplificada, um vetor, né, seria um segmento de reta que tem uma orientação, né? E além disso ele vai ter uma coisa chamada módulo.
A gente representa um vetor por uma letra minúscula com essa setinha em cima. Tá? Então vai ser um segmento orientado, ou para lá ou para cá, e esse segmento ele vai ter um módulo. Beleza? E aí, para a gente fazer alguns exemplos do que seria aí mais especificamente o vetor, a gente vai abrir aqui novamente o GeoGebra. Então, ó, a ideia de um vetor no plano, né? Eu vou colocar aqui, vou marcar um ponto bem aqui em 3 para x, 3 para y. Vou chamar esse ponto de A. E aí eu posso vir aqui, ó, pedir para que a gente construa um vetor. Então, automaticamente, ó, o GeoGebra ele já coloca um Uzinho ali e coloca aqui a representação. Ó. Esse U é um vetor. Como o nosso ponto é o B da origem e o A é o final, ele coloca aqui, ó, o vetor BA. Tá? Então, a representação de um vetor, letra minúscula, né? E, como a gente está usando o plano, a localização dele, ó, desse final dele, ó. Então, 3, 3. Certo? Então, quando você representa um vetor assim, você está dizendo que ele sai da origem. Então, ele sai do 0, 0. Ok? Então, representar um vetor só com a parte final e considerando a origem, é só colocar essa parte final dele. A gente também pode representar um vetor por 2 pontos. E para fazer isso, eu vou construir aqui com vocês, ó. Vou colocar um ponto aqui em 3 e 1. E vou colocar um ponto aqui em 6 e 4. E vou construir aqui com vocês, tá? Então, eu tenho... Vou usar o que o próprio GeoGebra está dando. Então, eu tenho um ponto C, que é 3 e 1. E tenho o ponto D, que é 6 e 4, certo? E eu quero criar esse vetor CD. Como que a gente faz? Ó? A gente viu lá, né, no curso que para calcular um vetor desse jeito, você pega e faz D menos C. Você vai pegar 6, 4, menos 3 e 1. E aí faz a subtração x com x, y com y. Então, o nosso vetor CD, ele vai ser 6 ali menos o 3, 3, e 4 menos 1, 3. E propositalmente, né? Qual que foi a ideia disso aqui? É mostrar uma curiosidade dos vetores, que é o seguinte. Ó, esse vetor que eu criei novo, ele tem a mesma representação em relação à origem do antigo. Tá? Então, o que eu quis mostrar para vocês aqui? Ó? Um vetor, ele pode ter vários representantes, tá? Então, ó, eu estou movimentando aqui no plano, ainda assim, sempre o vetor V, por mais que eu mude a localização ali, ele vai ser uma cópia disso aqui, ó. Tá vendo? Ficou bem em cima. Então, essa que é a curiosidade. Um vetor representado por 2 pontos sempre vai ter um representante saindo da origem. Tá? Então, seja aqui ou em qualquer lugar, a gente pode considerar como base sempre o representante dele que sai ali da origem, tá? Então, representação do plano, vetor definido por 2 pontos, a gente faz assim.
E a outra coisa que a gente estudou é o módulo, tá? Então a gente viu que se o vetor é definido por 2 pontos, a gente consegue trazer ele para um vetor saindo da origem. E automaticamente, como que vai ser o módulo disso aqui, né? Então deixa eu apagar. A gente viu que dá para montar um triângulo retângulo, né, tudo mais, mas a gente não vai revisitar a demonstração. O que a gente estudou como módulo, né? Então, dado um vetor, o módulo do vetor, que a gente faz essa representação aqui, consiste na raiz quadrada da primeira entrada mais a segunda entrada ao quadrado, certo? Então, por exemplo, nesse vetor U, a gente tem que, aqui que está aqui no GeoGebra, a gente tem que ele é o 3, 3. Certo? Então, o módulo dele aqui seria o quê? Deixa eu apagar isso aqui. Vou colocar ali no cantinho. Então, o módulo dele, né? E aí poderia ser o módulo desse aqui também, porque eles são, né? A gente viu que são cópias. Vai ser a raiz do primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado. Então, isso daria 9 mais 9. Então, isso daria raiz de 18. Vou apagar aqui. Descer um pouquinho. Então, o módulo de U aí seria raiz de 18. Tá, e você poderia colocar isso aqui, né, como 9 vezes 2 e extrair aí essa resposta. Ou você poderia também, né, usar aqui, vamos abrir aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, calculadora aqui para ter um valor aproximado, tá? Então, por exemplo, aqui cheguei em 18, né? Quero a raiz, então teria aí que esse U poderia valer aproximadamente 4,24, tá? Então a gente viu, né, que o módulo é dado por essa expressão, pega a primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado dentro da raiz, e aí você pode deixar na forma fatorada ou na forma decimal. E no nosso GeoGebra você tem a opção aqui, ó, vem nessa parte, comprimento. Aí você clica aqui no ponto inicial e no ponto final, você vai ter o valor, só que o valor aqui sempre vai estar em decimal, tá? Então o que a gente achou, confere aqui. E aí, curiosamente, ó, essa cópia, né, vai ter o mesmo comprimento. Aí, pessoal, eu não coloquei aqui, mas lembrei agora, a gente viu como fazer as operações com vetores, né? Então vamos colocar isso aqui também agora, ó. Vou colocar em vermelho aqui. Antes desse versor, operações com vetores, certo? Então, ó, dado dois vetores, eu vou chamar de x1, y e v
de x2, y2, o que a gente viu lá? A gente viu que dava para somar eles, subtrair eles, e se a gente colocar um escalar aqui, um número real, dá para a gente multiplicar esse vetor por esse escalar, beleza? Então, só para a gente fazer alguns exemplos aqui. Então, vou pegar um certo vetor aí, u 1, 2, e um vetor v 2, 3. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Quero somar u mais v. Então, como que a gente soma u mais v? Representa os dois vetores, certo? E aí soma pontualmente. Então, isso aqui daria 3, 5. Ok? E na subtração, pegar, por exemplo, u menos v, a ideia é a mesma, tá? Mudando só que ao invés de somar, você vai subtrair. Então, 1 menos 2 menos 1 e 2 menos 3 menos 1. Tá? E aí a parte do escalar, deixa eu apagar aqui. Como que funciona? Eu vou deixar agora só esse vetor u. Então, dado um número real, que eu chamei de alfa, o que seria esse alfa? O que seria esse alfa u? Ó? Esse alfa u, ele vai pegar o seu vetor e ele vai aumentar ou reduzir. Então, só para a gente fazer um exemplo aqui, vou falar que meu alfa vale 2. Então, o que seria alfa u? Seria 2 vezes 1, 2. E como que a gente multiplica quando tem esse escalar? Multiplica o escalar por cada entrada. Então, ficaria ali 2 e 4. E geometricamente, o que significa isso? Ele pega o seu vetor, ele amplia ou ele reduz. Então, a gente vai fazer aqui. Eu vou pedir para criar um novo. Vou colocar esse vetor u, ó, 1, 2. Então, vem bem aqui, 1, 2. Vou pedir para ele criar aí o meu vetor u. Criou ali o vetorzinho. E agora eu vou criar um parâmetro aí que eu vou chamar de R. E eu já vou explicar para vocês o que significa esse R. Eu vou criar agora um vetor que eu vou chamar de T. O T vai ser RU. Vamos ver se ele vai entender isso aqui. Tá vendo aqui, ó, RU? E agora eu vou pedir, deixa eu ver aqui, vou movimentar, olha o que está acontecendo ali. Vou pedir para omitir esse. Ó, de acordo com que o meu escalar muda, ó, esse meu vetor ele aumenta, ele diminui, ele muda de sentido, porque quando você multiplica o vetor por um escalar, ele faz isso, tá? Ele amplia, reduz, muda de sentido aí o seu vetor, tá? Então, multiplicar, ele está multiplicando por cada entrada, só que ele faz isso com o seu vetor. Só que sempre,
nessa mesma direção, tá? Só que o que muda é o sentido, ou ele vai para cima ou ele vai no sentido oposto. Ok? Então a ideia aí de operação são essas, tá? Somar e subtrair e multiplicar ali por um escalar. E aí a última parte dessa primeira semana aí que eu queria reforçar com vocês é o seguinte. O que é um versor? O que é um versor? A gente viu que dá para pegar um vetor, multiplicar ele por escalar, aumentar, diminuir, deixar do jeito que você quiser, né? E o que seria um versor? Um vetor. Vou deixar entre aspas o representante, tá? De outro que tenha módulo 1. E esse módulo 1, pessoal, a gente vai ver mais para frente que a importância dele é em alguns cálculos, né? Por ele deixar o cálculo mais simples. Então, se você tem um vetor, você calcula o módulo dele. Se o módulo dele for 1, esse vetor é o próprio versor. Se não, aí o que a gente faz? Ó, se U tem ele é, aí a gente fala que é unitário, tá? E é o versor. Se for diferente de 1, então o versor será U sobre... Deixa eu descer isso aqui, pessoal. Tá? Então, só para a gente entender aqui, vou apagar tudo agora. Para a gente ter mais espaço aqui. Então, digamos que U seja esse 1, 2 aqui que a gente já está utilizando. Ok? Qual que é o módulo de U? Raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, isso aqui é raiz de 5, certo? A gente pode conferir isso aqui, ó. Cliquei, apareceu o meu U. Deu 2,24. A gente viu aqui que a gente pode utilizar a calculadora aqui de novo. 5, 2,236. Tem uma aproximação, né? Então, ó, nosso vetor U não é unitário. Só que eu consigo um representante dele unitário, né? Um múltiplo, aliás. O termo correto é um múltiplo, tá, pessoal? Um múltiplo. E quem que vai ser esse múltiplo? Exatamente esse módulo. 1 sobre ele, né? Então, ó, vou construir agora o vetor U dividido pelo módulo de U. Então, isso aqui vai dar o quê? Um sobre raiz de 5, que multiplica 1, 2. Tá? Aí, se você não quiser racionalizar, pode deixar assim. Então, ó, só para tentar deixar isso claro para vocês,
Vamos tentar construir um vetorzinho W desse jeito, ó. 1 sobre raiz de 5 então vamos tentar fazer aqui, ó. Certo, agora vamos tirar esse múltiplo e tirar o U. O que eu queria mostrar para vocês? Eu coloquei o U de novo. Observe que esse vetor novo que a gente construiu, ele está no mesmo, na mesma reta ali do vetor U. Só que ele tem a seguinte propriedade: se eu vier aqui em comprimento, colocar um outro ponto ali. Ele tem agora a propriedade ali de que esse comprimento é 1, tá? Então, o versor, ele é um múltiplo do vetor que tem o comprimento 1. E aí, para deixar ele no formato de comprimento 1, se ele não é unitário, se divide as entradas do vetor pelo módulo do vetor em análise. Ok? Então esse aí é um resumo aí da nossa primeira semana. Beleza, pessoal?